Bem-vindos ao Literatura é Outra História. Esse nome, que foi escolhido exatamente para ter um efeito do que dizer, espera que o universo seja visto pelo prisma do era uma vez. É preciso dizer que aqui se trabalhará especificamente obra literária, obra de arte. E obra de arte, obra literária, não pode ser confundida com capacidade de um texto dizer a realidade. O Era uma Vez, desde as origens das narrativas, sempre imperou. Era uma Vez está no inconsciente coletivo. Era uma Vez faz parte do repertório de qualquer criança que se oferece para ouvir história. A fábula, o apólogo, esses gêneros narrativos que alimentaram o nosso imaginário durante muito tempo, têm a raiz do que vem a ser um texto de verdade literário. Era uma Vez é tão importante como acesso, como senha de acesso ao imaginário, que ele virou figura obrigatória em muitos relatos. De tanto se falar, se gastou. De tanto se dizer, se tornou lugar comum, frase feita. Aí, nas mãos de um grande escritor que não despreza as palavras, que não despreza as expressões, mas lhes dá nova vida, o Era uma Vez ganha nova dimensão. Machado de Assis, e tudo precisava aqui no nosso canal começar com Machado de Assis, que é, querendo ou não, a principal matriz da arte brasileira e uma das maiores do mundo. Machado de Assis soube usar o Era uma Vez de maneira criativa, de maneira irônica, de maneira que o Era uma Vez trouxesse a sua assinatura de grande autor. No livro Quincas Borba, num capítulo dedicado a Maria Benedita, o narrador conta um episódio relatado por um padre chamado Padre Chagas. E não por acaso Padre Chagas, segundo o próprio despertar do narrador. Dizia o narrador, contava a seguinte história. À beira da estrada, uma choupana ardia, queimava. Perto, no meio-fio da estrada, uma mulher chamada pelo narrador de um molambo, alguém marginalizado, alguém preterido, alguém proscrito, alguém que não faz parte do universo das pessoas abastadas, chorava o seu desastre. Chegando perto, um mendigo ficou admirando, olhando, cismando com tudo aquilo que acontecia e se dirigiu à infeliz da mulher, perguntando: esta é a sua casa? Ou esta era a sua casa? Ao que a mulher respondeu: sim, era a minha casa. E ele prontamente, surpreendentemente, disse: dá-me ali licença de acender o meu charuto? Veja, quando você tem uma mulher chamada molambo pelo narrador e vem ao seu encontro um mendigo, a nossa criação nos leva a um possível lugar comum, a miséria compreendendo a própria miséria. Mas a assinatura do Machado de Assis é sempre uma assinatura irônica, uma assinatura debochada, uma assinatura cínica, uma assinatura cética. O ceticismo faz parte da obra do Machado de Assis. Então, sempre que ele puder pôr em dúvida a generosidade humana, vai fazê-lo. E, mais uma vez, fez o que prometeu. O que eu prometi, a linguagem irônica do autor, trouxe
para dentro do texto um cinismo absurdo, um cinismo, uma crueldade, uma perversidade inerente ao ser humano, própria do ser humano, que se aproveita da miséria alheia para escapar da sua própria miséria. Qualquer gesto filantrópico, qualquer gesto solidário, qualquer gesto generoso que se pretendesse, vai por água abaixo, rui, acaba naquele momento mostrando que o ser humano é tão cruel que a sua realidade só pode ser admitida se estiver envolta no era uma vez. Uma história da carochinha, uma mentira, um faz de conta, um fingimento. Um ser humano não suportaria, sem essa máscara do era uma vez, a possibilidade de ser apresentado nu, apresentado tal como sempre foi, alguém implacável diante da miséria alheia. Viram? Conhecer o ser humano é sempre bom. Conhecê-lo profundamente é melhor ainda. Por favor, não deixem de curtir, não deixem de compartilhar, participem. Nós precisamos bastante da sua opinião, do seu julgamento, da sua participação efetiva neste canal. Muito obrigado e até a próxima.